Olá, companheiros de estudo do Livro dos Espíritos, em especial companheiros da Casa do Caminho, onde o nosso estudo tem o seu devido centro, o seu devido espaço. Nós estamos aqui hoje, mais uma vez, reunidos em nome do nosso Pai Maior e orientados sobre a égide do nosso Mestre Jesus Cristo, para falarmos um pouco a respeito do dia de finados. Então, hoje, o nosso estudo e tudo aquilo que se refere à concentração do tema terá base no dia em que comemoramos, em que se estabeleceu a comemoração do dia de finados, também tendo por título o Dia dos Mortos, e que ocorre anualmente no dia 2 de novembro, e nós estamos aqui tomados de um sentimento sempre de muita gratidão, porque o nosso Pai nos permite desenvolver, através da oportunidade em que folheamos tudo aquilo que o Livro dos Espíritos nos dá acesso, mas também que a doutrina espírita nos orienta, nos embasa e nos permite a realização, para que possamos trazer de uma forma simples, de uma forma sutil e orientados por todos esses companheiros que trazem luz e o melhor esclarecimento, para que possamos fazer chegar a todos de uma forma geral aquilo que a nossa doutrina nos conceitua, nos esclarece, nos orienta e faz dissipar, na grande maioria das vezes, tudo aquilo que nós trazemos ao longo dos tempos de forma enraizada e de forma adquirida através de conceitos que nem sempre foram bem desenvolvidos sobre aquilo que tratamos por morte, tratamos por vida, o que, na verdade, significa esse desenvolvimento desse estágio, dessa fase, desse momento espiritual, quando nós não estamos mais apresentados por esse corpo físico, em que só o espírito tem vez, tem espaço, e ainda assim nós verificamos a existência ou a continuidade da vida. É o que nós chamamos de vida espiritual, é o que nós chamamos de continuidade da vida, é o que nós chamamos da pré-existência e continuidade da existência da alma, através de tudo aquilo que nos é possibilitado por nosso Pai. E quando nós falamos de morte, é imprescindível que esclareçamos desde já que nós estamos falando, como eu disse, de um conceito em que a extinção da vida orgânica, do corpo físico, era traduzida como morte. Hoje, nós já temos um conceito mais amplo e sobre a orientação do plano espiritual, que tudo nos esclarece, e também sobre a batuta do nosso Mestre Jesus Cristo, que no devido momento faz chegar a nós tudo aquilo que é necessário para a nossa caminhada espiritual e para que nós cada vez mais vamos nos acrescentando, vamos sendo tomados do conhecimento, para que esse intercâmbio entre a vida física, a vida espiritual, vá se tornando muito sutil, muito tênue,
a ponto de nós entendermos da vida. E não mais da vida física, da vida espiritual, mas sim da vida, o que é muito importante. E, em princípio, pode parecer um contrassenso nós falarmos de vida quando o tema é finados, né? Ou seja, morte. Essa morte que já sabemos, que já nos foi dada a orientação e todo o conhecimento, que trata somente de uma fase, de um momento em que o espírito deixa o corpo físico, e esse já não apresenta mais condições para ostentar essa vida tal qual nós costumamos ou nos acostumamos a entender como vida. E é exatamente nesse momento em que tudo fica mais claro para nós, tudo vai nos sendo dissipado por força desse esclarecimento, desse conhecimento, em que companheiros chegam até nós justamente para nos trazer conhecimento, para nos trazer luz sobre aquilo que é real, sobre aquilo que verdadeiramente faz sentido e sobre aquilo que de fato existe, sempre existiu e continuará existindo, que é tão somente a vida, ou no corpo físico ou fora do corpo físico. A vida continuará existindo. E quando nós falamos de morte, quando nós falamos da continuidade da vida, mas já nesse momento sem o corpo físico, vamos também nos deparar com tudo aquilo que é consequência, com tudo aquilo que nós vivenciamos quando uma vida orgânica se extingue e como nós nos sentimos naquele momento. É fato que nós ainda, em razão da nossa pouca maturidade, da nossa pouca caminhada espiritual, da nossa pouca experiência, e mais ainda, hein? Apesar de muitos estranharem, da nossa pouca fé, nós ainda vemos a morte do corpo físico, que é tão somente um fenômeno, nós ainda vemos essa descontinuidade da vida orgânica, nós ainda vemos esse fenômeno com receio, com medo e, por que não dizer, até com preocupação. Sim, com preocupação. Porque o Cristo disse para nós que nós somos homens de pouca fé. E embora nesse momento nós tenhamos toda a informação que a nossa verdadeira morada é no plano espiritual, que nós estamos aqui de passagem para cumprir etapas, principalmente no que se refere à experiência, à vivência, tudo aquilo que o espírito adquire para verdadeiramente, na sua caminhada espiritual, atingir o seu objetivo, ainda assim nós temos esse temor. Vejam como a nossa fé ainda é vacilante, né? Vejam como a nossa fé ainda é desnutrida de tudo aquilo que é necessário para sermos firmes e nos posicionarmos naquilo que se refere a tudo que já é de nosso conhecimento. Mas ainda assim, nós nos comportamos como se essa extinção do corpo físico fosse verdadeiramente a extinção da vida ou de toda a vida. Já estamos absorvendo, já estamos caminhando, mas ainda assim nos deparamos diante do fenômeno, nós nos deparamos com a tristeza, nós nos deparamos com a saudade, nós nos deparamos com que a ausência desse ou daquele companheiro ainda movimenta em nossas emoções. E é exatamente essas etapas que nós estamos vencendo e com todo o apoio, com todo o amparo que a espiritualidade nos traz, nós vamos caminhando
e cada vez mais nos nutrindo e nos acrescentando dessas informações que fortalecem não só o nosso conhecimento, mas apuram a nossa fé. E quando nós falamos na sobrevivência do espírito, quando nós falamos nesse dia que comemora, porque é uma tradição, essa comemoração dos mortos, tal qual a morte era entendida, nós já nos deparamos com muitas informações e vejam só, esse comportamento de nossa parte começa a mudar. Ele começa a ter uma outra relevância na medida em que sabemos que, por força da continuidade da vida, nós, inclusive, comemorávamos de uma maneira equivocada e dávamos a esse fenômeno toda uma veste, todo um ritual que, nesse momento, já sabemos inadequado. E por que inadequado? Porque o Cristo disse assim para a gente: deixai aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Quando ele ressalta essa palavra, essa frase, naquele momento, ainda era muito difícil para a gente esse entendimento. Mas, no seu bojo, o que o Cristo diz para a gente é o seguinte: viva. Viva porque a vida não se extingue. Viva porque a vida não cessa. Então, esse ritual, essas comemorações, a forma como nós tratamos esse momento, não condiz com tudo aquilo que continua acontecendo. Então, muitos de nós ainda, nesses dias em que comemoramos o dia de finados, o dia dos mortos, ou naquele ritual mesmo de sepultamento, naquele momento do velório, vejam como nós nos comportamos. Nós fazemos chegar, muitas das vezes, toda a pompa necessária para que aquele momento fique guardado na lembrança, guardado através de imagens que nós trazemos na memória, através de tudo que aquele ato simboliza, em detrimento de muitas outras coisas. Sabemos que as nossas necessidades são tamanhas, imensas, e necessidades de toda ordem. Já sabemos disso. E vejam vocês como nós nos comportamos diante de fazer chegar aquele companheiro em que o espírito muitas das vezes acompanha aquele momento, outras tantas vezes nem está mais ali, mas nós estamos diante de um corpo inerte, de um corpo sem vida. E ainda assim, estamos fazendo chegar até esse companheiro que nada está usufruindo daquele momento, daquilo que está acontecendo materialmente falando, daquelas pompas, daquelas honrarias que estão sendo levadas até ele. Uma urna, um caixão requintado, flores, uma melhor capela, um melhor túmulo, uma lápide, coisas dessa natureza. E quando nós avaliamos tudo isso e chegamos a um número final, vejam vocês que muitas das vezes extrapolam até a nossa necessidade, nós que estamos promovendo aquele momento, aquele ritual, extrapolam até a nossa necessidade de pagar. Temos até que contrair uma dívida para ser saldada, muitas das vezes, em algumas parcelas, em algumas vezes. Enquanto isso, irmãos vivos, organicamente vivos, têm necessidades, passam por necessidades, suportam necessidades que tudo aquilo que está sendo levado àquele companheiro que não mais ostenta a vida orgânica e que não tem mais
como usufruir daquilo e está, naquele momento, sendo prestigiado com tudo aquilo que esse suposto sentimento, e muitas das vezes é real mesmo, faz chegar ao companheiro. Primeiro de tudo, nós não vemos esses necessitados como irmãos. Se verdadeiramente víssemos como irmãos, o outro como irmãos, nós iríamos querer suprir essas necessidades. Nós iríamos querer fazer com que essas necessidades fossem sanadas, porque quando vemos o companheiro ou companheira como irmão, efetivamente irmão, nós iríamos querer para ele o que queremos para nós. E dessa forma faríamos chegar ao companheiro tudo aquilo que é de uma necessidade que já me cabe, que já me é possibilitado sanar. Então, o que é levado para um companheiro sem vida, para um companheiro que organicamente não tem mais como usufruir de nada daquilo, é em detrimento daquele outro companheiro que passa por necessidades reais na carne e nós ainda assim ou fechamos os olhos, ou não vemos, ou não enxergamos, até em nome mesmo da nossa dor. Até em nome da nossa dor. Vejam bem. E tudo isso significa dizer que nós ainda não estamos atentos o suficiente para entender que não só aquele momento não merece nenhum tipo de pompa, e aí não há desvalorização real do sentimento que nutríamos por aquele companheiro ou companheira. O que há, sim, é um objeto de conscientização e entendimento que tudo aquilo pode ser levado para quem, de fato, passa por necessidade. E, mais ainda, comemorarmos a cada ano, em data repetida, esse dia de finados, esse dia dos mortos, acreditando que os espíritos, de uma forma geral, lhe foram caros na Terra e eles merecem, são merecedores de tudo aquilo que nós, naquele momento, estamos realizando. E vejam que nesse dia de comemoração de finados, a concorrência, a ida numerosa de companheiros buscando lápides, túmulos, mausoléus, daquele que já não está mais lá há muito tempo, daquele espírito que já caminhou há muito tempo e que muitas das vezes sequer ali esteve, acreditando nós, ou alguns de nós, que é caro aquele companheiro, essa ida, aquele trato, aquela forma de prestar homenagem. Na verdade, para esse companheiro que já deixou a carne, o que vale é a lembrança, o que vale é o sentimento, o que vale é o que nós levamos, não só para ele, mas para cada um desses precisados e necessitados, aquilo que realmente é valoroso para a continuidade e uma continuidade digna de uma vida terrena. Vejam o que diz a pergunta 320, quando Kardec assim pergunta aos espíritos. Sensibiliza os espíritos o lembrarem-se deles ou que lhes foram. Vou recomeçar. Sensibiliza os espíritos o lembrarem-se deles, os que lhes foram caros na terra. E a resposta: muito mais do que podeis supor. Se são felizes, esse fato lhes aumenta a felicidade. Se são desgraçados, serve-lhes de lenitivo. A 321. O dia da comemoração dos mortos é para os espíritos mais solene do que os outros dias? Vejam bem. Apraz-lhes ir ao encontro dos que vão orar nos cemitérios sobre seus túmulos. E os espíritos assim se manifestam. Os espíritos acodem nesse dia ao chamado dos que na terra lhe dirigem seus pensamentos, como fazem no outro dia qualquer. Significa dizer
que não há um dia específico, não há um dia especial em que os espíritos ficam esperando ou ficam voltados para esse ou aquele tipo de homenagem. Não há. Sempre que o meu sentimento, sempre que o meu coração fizer chegar àquele companheiro emanações, fluidos, energias, não só de saudade, mas também de melhores sentimentos, o companheiro vai receber. Ah, mas já tivemos notícia de que no dia de finados existe uma grande aglomeração de espíritos nos cemitérios. É verdade. Mas só porque nós encarnados estamos lá, e essa sintonia, que quase soa como uma invocação, faz com que o companheiro lá compareça. Porque existe esse vínculo, existe esse chamamento. Mas se eu não estivesse lá e estivesse em qualquer outro lugar, o companheiro estaria próximo de mim ou se faria sentir ou representar, ou de qualquer forma atenderia aquilo que o meu sentimento propõe. Eu não necessito estar ali. Eu não necessito estar levando nenhum tipo de adorno, nenhum tipo de objeto para que o companheiro, já despido da carne, valorize mais ou menos o meu sentimento. Nada disso. Para os espíritos, muito mais lhe apraz uma prece, o meu sentimento sendo levado de uma maneira ordenada e verdadeira, do que qualquer outro objeto que possa chegar até ele em qualquer momento. Vejam o quanto nós ainda estamos desperdiçando oportunidades, desperdiçando momentos, não que não tenha valor eu ir a esse ou aquele lugar, levar o melhor do meu sentimento. Não, não é isso. Sempre terá valor a colocação e o exercício do sentimento. Sim. Mas não de uma forma pré-determinada, não de uma forma estabelecida e não de uma forma em que está determinado que nesse dia X, no dia tal, eu tenho que estar nesse ou naquele lugar para levar o melhor do meu sentimento. Não. Essa comunicação vai se dar a qualquer momento, desde que Deus permita, evidentemente. E o meu sentimento vai buscar e vai chegar ao meu querido. Ainda que ele não venha, ainda que ele não se apresente, ainda que ele não se faça sentir, certamente o meu sentimento, que via de regra a prece muito mobiliza e dinamiza, vai chegar ao companheiro. Da mesma forma que eu também, dependendo das minhas características, principalmente no que se refere à mediunidade, vou me permitir sentir a presença desse ou daquele companheiro. Nós ainda estamos nos desvinculando de tudo aquilo que foi construído de uma maneira equivocada. E essa desconstrução, ela prescinde de tempo mesmo, para que a gente de fato possa entender o fenômeno, para que a gente de fato possa entender que existem formas de agradar a Deus, mas a melhor forma de agradar a Deus é fazendo chegar ao outro tudo aquilo que é de necessidade dele, tal qual a minha, tudo aquilo que eu gostaria que me fosse realizado a nível de sentimento, a nível de valorização do ser. E toda vez que eu assim procedo, eu estou agradando a Deus.
E quando eu estou agradando a Deus, eu estou agradando a todos aqueles que são filhos de Deus. Nós, o outro. Então, nesse dia, que é um dia em que já acostumamos a comemorar como se houvesse um merecimento daquele companheiro que já não está mais entre nós, de uma forma especial, de uma forma específica, nós ainda estamos envolvendo esse dia de tudo aquilo que pode acontecer em qualquer dia, em todos os dias, desde que haja sentimento, desde que haja valorização daquilo que o amor proporciona e desde que possam ser atendidas necessidades reais para que nós levemos a todos os outros, de uma forma ampla, geral e restrita, aquilo que a necessidade clama e chama. Nós vamos aqui, nesse momento, eu separei aqui organizei aqui em conformidade com o que o nosso querido Miramês traz para a gente, a respeito dessa questão 321, especificamente sobre a comemoração do Dia dos Mortos e de Finados também, e o companheiro se posiciona da seguinte maneira: a comemoração do Dia dos Chamados Mortos sempre se encontram presentes os espíritos vivos, mais vivos do que os encarnados que presenciam as comemorações a eles oferecidas. Os pensamentos dos familiares e amigos cortam o espaço em busca dos seus queridos e eles os atendem. As ondas mentais são como que chamados, são buscas da forma, conforme se encontra registrado no próprio Evangelho de Jesus: buscai e achareis, batei e a porta se abrirá. Os espíritos superiores o atendem sempre com o objetivo de ajudá-los, transmitindo para seus familiares ideias de renovação, pensamentos superiores de trabalho, de caridade. Quantas vezes presenciamos famílias que antes gastavam altas somas, levando flores caríssimas em forma de coroas bem cuidadas, e depois passaram a ajudar os pobres com alimentos e roupas, com o dinheiro que iriam gastar no dia de finados. Isso aconteceu certamente por inspiração dos espíritos em um mundo onde a fome e a nudez, a falta de teto e de instrução está generalizada. Esse dinheiro gasto sem maior importância pode ser transformado em ajuda para os que se encontram na carne. São aquelas necessidades reais que nós estamos falando. Verdadeira fortuna é gasta no mundo todo, em flores, que no outro dia não existem mais. O próprio tempo, os ventos e o sol não aprovam os atos dos homens, destruindo com rapidez as variadas flores que ornamentam as sepulturas. A maioria dos homens não sabe usar a economia da vida. Quando o Evangelho for vivido em todas as nações, desaparecerão da face da terra a miséria, a peste, a fome, a falta de teto e de roupa. A humanidade começará a viver no paraíso tão decantado pelos profetas de todas as épocas da humanidade. Os espíritos elevados não rendem culto aos restos mortais. Quando os deixam, agradecem à natureza e partem para outras etapas da vida, onde podem ser mais úteis às belezas imortais da própria existência. Somente os inferiores permanecem junto aos familiares, semi-inconscientes, às vezes prejudicando seus ex-companheiros. Para orar pelos que partiram, para executar esse gesto de amor, podemos estar onde quer que seja, pois os fios dos pensamentos viajam sem impedimento pelo espaço, indo em busca daqueles que merecem o seu amor. A súplica não deve ser feita somente no dia de finados. Façamo-las todos os dias, que a prece com o coração em Jesus é alimento para todas as almas, tanto aquela que ora,
quanto a que recebe essas bênçãos de luz. No dia de finados, certamente que se reúne o maior número de espíritos, pelo maior número de encarnados, buscando-os pelos pensamentos. E os espíritos esclarecidos os atendem, como já falamos, para ajudá-los no que diz respeito aos seus ideais de amor. Se os homens tivessem olhos para ver e ouvidos para ouvir a multidão de desencarnados que acompanham os encarnados todos os dias, nos lares, nas ruas, nos serviços, no lazer, em toda parte, ficariam desajustados emocionalmente. A quantidade é muito maior do que se pensa ser e não precisaríamos ir aos cemitérios adorar ou lembrar dos nossos mortos, que estão mais vivos do que nunca. Mas os tempos estão chegando e a realidade se apresentando como o sol, de maneira que o intercâmbio entre os dois mundos passará a ser, de fato, comum entre todas as criaturas. Os espíritos se encontram todos os dias nos lares, ajudando os familiares a pensar, a sentir a vida dentro das leis de Deus. Falta somente os homens fazerem a sua parte, criando um ambiente para que tais comunicações fiquem mais visíveis sem sofrerem a influência da ignorância. E a doutrina dos espíritos vem ajudar os seres humanos a compreenderem essa verdade, que cada vez mais se encontra visível no mundo. É a colaboração do nosso companheiro Miramês, e quando ele trata do dia de finados, ele trata também daquele conceito que nós construímos, que muita de nós ainda alimenta, para que tudo isso seja observado dentro de uma maneira muito crítica, e que nós, espíritos encarnados, nós estamos vivenciando de uma forma que ainda é revestida de equívocos, digamos assim. Mas todos nós temos o nosso tempo. E os espíritos nos orientam, nos atendem e se aproximam de nós cada vez mais para nos trazer informações, para nos trazer o preenchimento necessário para que possamos observar tudo aquilo que realmente deve ser observado e tem valor. Aqueles que ainda cultuam o dia de finados, aqueles que ainda prestam ainda suas melhores homenagens àquele companheiro que já não está mais entre nós, seja no momento do velório, no momento do sepultamento, seja naquele dia específico, ainda específico para tal, que é o dia de finados, esse companheiro ainda está tomado de um melhor sentimento e de uma melhor ideia, mas que nós podemos já remanejar esse melhor sentimento em prol das necessidades reais, isso já é possível e já está ao nosso alcance. Respeitemos o tempo de cada um, mas não deixemos de orientar na medida das nossas possibilidades e com muito respeito, carinho e atenção aqueles companheiros que ainda estão deitados para determinadas práticas que nós sabemos que terão muito melhor proveito se direcionadas para necessidades reais através da forma como o sentimento faz com que essas práticas sejam realizadas ou que esse sentimento seja expresso. Que tenhamos lucidez, principalmente, para abraçarmos e acolhermos a todos de uma forma geral. Aqueles que prestam auxílio e aqueles que recebem auxílio. Não vamos nos contrapor, não vamos brigar, não vamos nos desorientar com qualquer sentimento que já entendemos que é sentimento de amor e ternura, mas que de uma forma pouco proveitosa ou não tão proveitosa ainda é manifestada, e nós já temos condições de fazer chegar através da nossa lucidez, da nossa orientação e principalmente através do carinho e atenção, essa informação que já somos detentores. E é exatamente nesse momento, no momento em que nós estamos prestes
a mais essa comemoração, dado a brevidade que o dia traz para a gente, estamos muito próximos do dia de finados, né? Que tenhamos a certeza que os nossos entes queridos, aqueles que já deixaram a carne, receberão o melhor dos nossos sentimentos e das nossas vibrações, porque através de uma prece sentida faremos com que eles recebam tudo isso, e nós também vamos receber dos companheiros tudo aquilo de melhor que eles podem fazer chegar até nós. Que Jesus Cristo continue cada vez mais nos orientando, nos preenchendo e fazendo chegar a nós tudo aquilo que é de nossa necessidade, e que nós possamos também fazer chegar a todos os companheiros, não só os desencarnados, mas também aqueles que nesse momento estão revestidos de um corpo de carne, que mais tarde nós possamos, em determinado momento, já tomados dessa lucidez e de tudo aquilo que é uma prática do melhor que o nosso sentimento pode traduzir, que nós possamos agora já fazer, envolver e fazer chegar a todos de uma forma geral. Que Jesus Cristo esteja sempre preenchendo nossos corações, nossas mentes, e que todos aqueles companheiros que nos são caros, nos foram caros e nos serão caros, possam sim ser agraciados com o melhor dos nossos sentimentos em todos os momentos e em todas as oportunidades. O nosso Pai de amor nos permita tantos momentos bons quanto esse que o estudo do Livro dos Espíritos, hoje pautado no Dia dos Finados, nos proporciona. Graças a Deus.